Alguns homens desmoronam quando o mundo deles cai. Eu, não. Eu fiz café. Eu estava ali, parado na cozinha da nossa casa em Franklin, no estado do Tennessee, numa terça-feira de manhã, de roupão, e fiz o café mais forte que já tinha feito na vida. Não porque eu quisesse café. Eu fiz porque precisava segurar alguma coisa entre as mãos, e a minha dignidade já não estava dando conta do recado. Meu nome é Marcus Ali. Naquela manhã eu tinha 52 anos. 28 anos de casamento. 2 filhos. Uma casa na beira do rio Arpet que eu mesmo tinha cuidado, paisagem por paisagem, durante 4 verões seguidos, com as minhas próprias mãos, ajoelhado na terra. E uma esposa, a Caroline, que me olhou enquanto eu ainda estava de roupão e me disse, com a calma de quem ensaiou a frase no espelho, que estava me deixando para ficar com Brett Calovey. Brett Calovey, meu melhor amigo desde 1994. O padrinho do meu filho. Eu lembro do que pensei naquele segundo. Não pensei em vingança. Não pensei em gritar. Eu pensei, com uma frieza que me assustou. Ela podia, pelo menos, ter esperado eu terminar o café. Mas deixa eu voltar um pouco. Porque a traição não começou naquela terça-feira de março. As grandes traições nunca começam no dia em que você descobre. Elas começam do jeito silencioso que todos os desastres começam. Não com uma explosão. Com um vazamento. Com uma rachadura fininha no teto, dessas que você não percebe, até o dia em que o teto inteiro desaba no seu colo. Eu conheci a Caroline na primavera de 1992, na Middle Tennessee State University, em Murfreesboro. Eu estudava administração. Ela, pedagogia. Eu tinha 24 anos, ela tinha 22. Foi na fila do refeitório. Eu fiz uma piada idiota, alguma coisa sobre o purê de batata parecer massa corrida de parede, e ela riu. Riu de verdade, com a cabeça para trás. E pronto. Acabou para mim. Eu estava perdido. A gente se casou em junho de 1993. Eu com 25, ela com 23. Eu fui trabalhar com corretagem de imóveis comerciais. A Caroline deu aula de 4º ano na Walnut Grove Elementary, em Franklin, por 17 anos, antes de virar consultora de currículo para a rede pública de ensino do condado de Williamson. A gente comprou a casa na beira do rio Arpet em 2001, quando a nossa filha, a Brooke, tinha 6 anos. O Caleb, nosso caçula, nasceu em 1997, 4 anos depois da irmã. Aquela casa na beira do rio foi o único lar que ele conheceu na vida inteira. Não era uma vida glamourosa, mas era nossa. Era real. E era boa. Pelo menos era o que eu achava. O Brett Calovey entrou na nossa vida em 1994, um ano depois do nosso casamento. Ele era primo de um colega meu de faculdade. Quando ele se mudou para a região de Nashville para abrir uma firma de paisagismo, a gente abriu a porta da nossa casa e da nossa vida sem pensar 2 vezes. É o que se faz por família. E o Brett virou família. Pôquer nas noites de sexta. Churrasco no quintal. Ele assistia futebol americano comigo gritando no sofá da minha sala. Ele foi padrinho do Caleb, pelo amor de Deus. A esposa dele, a Janete, era farmacêutica no hospital da Universidade Vanderbilt. Ela e a Caroline eram próximas. Não amigas do peito, mas amigas de mensagem, de jantar de vez em quando entre as duas. Quando o Brett e a Janete se separaram, no fim de 2018, a Caroline estava lá, do lado da Janete, segurando a mão dela. Ou foi o que eu pensei. O que eu não sabia, o que eu não tinha como saber, é que a Caroline também estava lá. Do lado do Brett. O primeiro sinal que eu deixei passar veio em novembro de 2019. 4 meses antes de tudo desabar. A Caroline começou a ir para a academia à noite, 3 vezes por semana. Olha, eu não sou um homem desconfiado por natureza. A Caroline malhar fazia todo sentido. Ela tinha 49 anos. A gente estava naquela fase da vida em que o corpo começa a mandar avisos que você prefere ignorar. Eu não falei nada. Achei ótimo. O segundo sinal veio em janeiro de 2020. A Caroline começou a levar o celular para a cama.
Ela nunca tinha feito isso. A gente tinha uma regra boba de casal, de deixar os celulares carregando no corredor durante a noite. Ela disse que era por causa de um aplicativo que monitorava o sono. Eu balancei a cabeça. Eu acreditei nela. Hoje, quando lembro disso, dá vontade de sacudir aquele homem pelos ombros e gritar: presta atenção. O terceiro sinal era o próprio Brett. Ele tinha começado a aparecer menos. Menos noites de pôquer. Mensagens mais curtas. Quando eu perguntava para Caroline se ela tinha notícias dele, ela dava de ombros e mudava de assunto. Com uma facilidade líquida, escorregadia, que hoje eu reconheço como o que era. Ensaio. Repetição. Prática. E aí veio a terça-feira. 10 de março de 2020. Eu tinha voltado mais cedo do trabalho. Estava mostrando uma sala comercial na West End Avenue, em Nashville, e o negócio caiu na hora. O cliente desistiu, deu meia volta, foi embora. E eu só queria estar em casa. Cheguei às 2:30 da tarde. A casa estava num silêncio estranho. A Brooke estava no apartamento dela, em Nashville. Ela trabalhava numa agência de marketing na cidade, desde que se formou pela Universidade do Tennessee. O Caleb estava no último semestre da Vanderbilt. A Caroline estava sentada na mesa da cozinha. O celular virado para baixo. Uma xícara de café esfriando na frente dela. Ela levantou o olhar quando eu entrei. E a cara dela não era a cara de uma mulher feliz de ver o marido chegar mais cedo. Era a cara de uma mulher que tinha ensaiado uma coisa, e que agora ia ter que dizer: Marcos. Ela disse o meu nome inteiro. Ela só dizia o meu nome inteiro quando ia me entregar alguma coisa que eu não ia querer ouvir. A gente precisa conversar. Eu coloquei as chaves no balcão. Eu sentei. Tá bom. Eu estou com o Brett. Ela disse. A cozinha ficou muito quieta. Estou com ele como? Caroline. Eu perguntei. Mas eu já sabia. Eu segurei o olhar dela. Ela segurou o meu. Você sabe como? Ela disse. E eu sabia. É claro que eu sabia. Alguma parte de mim já sabia havia meses, e tinha escolhido, de propósito, com toda a covardia do mundo, não olhar direto pro sol. Há quanto tempo? Eu perguntei. 8 meses. Desde julho. Eu fiz a conta na hora. Na minha cabeça, instantâneo. Eles tinham começado enquanto eu estava em Chicago, numa convenção do setor imobiliário. Enquanto eu apertava mãos e juntava cartões de visita num hotel a 800 quilômetros de casa, a minha esposa e o meu melhor amigo estavam desmontando 28 anos da minha vida, peça por peça. Eu não gritei. Isso surpreende as pessoas quando eu conto. Todo mundo espera os pratos quebrados, a voz alterada, a cena. Mas não. Eu fiquei ali, sentado, com as mãos abertas em cima da mesa da cozinha, muito calmo. E eu fiz uma última pergunta. Isso acabou? Ou você está escolhendo ele? Estou escolhendo ele, Marcos. Ela disse o meu nome com uma calma terrível. Como se a gente já fosse dois velhos amigos, conversando sobre o casamento de uma terceira pessoa qualquer. Ela se mudou em menos de uma semana. Foi para casa alugada do Brett, em Green Hills, um bairro de Nashville. Eu fiquei na nossa casa, na beira do rio Arpet, tentando lembrar como é que se respira. Eu ainda não sabia, mas os 2 telefonemas que eu estava prestes a fazer iam mudar completamente o rumo de tudo o que veio depois. O primeiro foi para minha filha, a Brooke, na sexta-feira à noite. Ela atendeu no segundo toque. Pai, o que aconteceu? A sua mãe foi embora. Ela está com o Brett Calovey. O silêncio durou uns 4 segundos. E então, não. Eu vou perder a cabeça. Brooke, não. Pai. O Brett. O Brett. O padrinho do Caleb. Aquele homem sentou na nossa frente no jantar de formatura do Caleb e sorriu na sua cara. Não. Eu tô indo para casa. Ela estava na minha porta no sábado à tarde. O Caleb dirigiu da Vanderbilt naquela mesma noite. Os 2 sentaram, um de cada lado de mim, no sofá da sala. E nós 3 ficamos calados por um tempo longo. Aí o Caleb, que tinha 23 anos, magrelo,
normalmente a pessoa mais quieta de qualquer ambiente, falou. Então, o que a gente vai fazer? A gente. Não o que você vai fazer, pai. A gente. Os três. Eu lembro dessa palavra entrando no meu peito como uma brasa quente. Eu não sei ainda, eu falei para ele, com toda a honestidade. Mas eu não vou desmoronar. Eu me recuso. A Brooke apertou a minha mão. Ótimo. Porque a gente não vai deixar. O segundo telefonema foi mais difícil. Eu liguei para Janete Calovai no domingo. Eu devia isso a ela. Ela atendeu, e eu ouvi o cansaço na voz dela na hora, porque ela já sabia que o Brett tinha seguido em frente com alguém. Só não sabia com quem. Janete, desculpa ser eu a te contar isso. A Caroline e o Brett estão juntos desde julho. Eu acabei de descobrir. O som que ela fez não foi um choro. Foi mais baixo do que isso. Foi o som de alguém murchando por dentro. Eu desconfiava, ela disse, depois de um tempo. Eu só não sabia quem era. Eu não sabia. Meu Deus, Marcos. Eu sinto muito. Você não tem que sentir nada. A gente conversou por 40 minutos. A Janete era uma mulher inteligente, medida, com a precisão de uma farmacêutica para os fatos, e uma dor funda, calada, que ela não ia mostrar inteira para mim. Mas ela me agradeceu por ter ligado. Disse que ia resolver as coisas com o advogado dela. Não pareceu nem um pouco surpresa de o Brett ter escolhido alguém de dentro do mesmo círculo de amizade dos dois. E ela falou uma frase, baixinho, que ficou comigo por anos. Ele sempre precisou de plateia. Eu ainda não sabia, mas aquela conversa com a Janete ia voltar à tona. Muito tempo depois, de um jeito que eu jamais teria imaginado. O divórcio foi finalizado em outubro de 2020. 7 meses depois de ela sair pela porta. A Caroline não brigou pela casa. Queria uma ruptura limpa, foram as palavras dela. A gente dividiu as poupanças e os fundos de aposentadoria no meio. Eu fiquei com a casa. Fiquei com a vista pro rio Arpet. Fiquei com os 4 verões de trabalho na terra do quintal. E fiquei com o silêncio que sobra quando um casamento de 28 anos vira só 2 assinaturas no fim de um documento. A Caroline e o Brett continuavam juntos. Continuavam em Nashville. Continuavam, pelo que eu conseguia enxergar de longe, mergulhados na fantasia que tinham construído em cima dos escombros de 2 famílias. Eu tinha 52 anos. Estava solteiro, legalmente, pela primeira vez desde os meus 20 e poucos. Sentado numa casa de 4 quartos, sozinho, numa noite fria de outubro, em Franklin, Tennessee. E é aqui que eu preciso te dizer uma coisa que eu aprendi. Existem momentos na vida em que você percebe que tem uma escolha absoluta nas mãos. Você pode virar a sua dor. Ou você pode usar a sua dor. Eu escolhi a segunda opção. Não foi de um dia pro outro. Mas começou ali, naquele outubro. Tem um tipo de humilhação que ninguém te avisa quando um casamento acaba. Não é a humilhação legal. Não é a humilhação pública. É a privada. É às 6 da manhã, em pé, na sua própria cozinha, fazendo café para uma pessoa só, e percebendo que você esqueceu o que você gosta de comer no café da manhã. Porque você passou 28 anos fazendo o que outra pessoa gostava. Isso foi em novembro de 2020. 8 meses depois de a Caroline ter ido embora. Eu estava morando dentro de um museu do meu próprio casamento. As almofadas que ela escolheu. As cortinas que ela pendurou. As fotos na parede que ainda tinham nós 4. E eu não tinha mudado um único cômodo. Foi a Brooke quem me tirou daquilo. Ela veio de Nashville num sábado, no comecinho de novembro, parou na porta da sala, olhou para as almofadas, para as cortinas, para as fotos, e disse: Pai, a gente precisa falar de uma coisa. Ela sentou na minha frente, na mesa da cozinha. O Caleb estava na chamada de vídeo, no celular dela, apoiado na fruteira. A gente andou pensando. A Brooke começou. A gente andou conversando. O Caleb completou, lá da tela. Sobre um negócio. Uma empresa. Eu dei uma risada curta. Cansada. Brooke, não. Escuta. A gente tá falando sério. Ela empurrou um caderninho pela mesa. Lá,
Na letra redonda dela, estavam 4 palavras: consultoria e preparação de imóveis. Home Staging. Deixa eu te explicar o contexto. Os meus 26 anos no mercado imobiliário comercial tinham me dado um olho para imóvel. Eu entendia de espaço, de apresentação, de percepção de valor. Mas era o Caleb que tinha a outra peça do quebra-cabeça. Ele tinha se formado na Vanderbilt em planejamento urbano, com uma segunda concentração em design de interiores. No último ano, ele tinha feito um projeto de consultoria com uma incorporadora de Nashville, e o supervisor dele disse que o garoto tinha um talento raro, genuíno, para transformar espaços. E a Brooke? A Brooke tinha passado 2 anos numa agência de marketing em Nashville. Ela entendia de marca, de redes sociais, de publicidade digital, de captação de cliente. Entre nós 3, a gente tinha conhecimento de imóvel, talento de design e força de marketing. A gente chama de Ali e companhia, a Brooke disse. Preparação de imóveis para venda, consultoria pré-venda, transformação de ambientes. Franklin, Nashville e a região toda. O mercado tá rápido, pai. Quem vende precisa vender rápido. Um imóvel bem preparado vende por mais e vende mais cedo. Ninguém sabe disso melhor que você. Eu olhei pro Caleb, na tela. Ele estava balançando a cabeça, ansioso, olhando para minha cara. E eu pensei na segunda-feira de manhã que me esperava se eu dissesse não. A cozinha silenciosa. A sala museu. O café para uma pessoa só. Quando é que a gente começa? Eu falei. O sorriso que abriu no rosto da Brooke foi o sorriso mais largo que eu tinha visto nela em meses. A gente já tem o nome. Já tem o domínio do site. Só faltava você. A gente abriu a Ali e companhia, no cartório do condado de Williamson, no dia 3 de dezembro de 2020. Eu com 52 anos. A Brooke com 25. O Caleb tinha acabado de fazer 23. O primeiro escritório foi o meu próprio escritório, ali em casa. O Caleb voltou pro quarto dele de infância, o que não é o ideal para a dignidade de um rapaz, mas ele disse que não ligava. A Brooke fazia a viagem de Nashville toda segunda e toda sexta. O Caleb desenhou o site numa única noite virada. A Brooke tocava o Instagram com a precisão de quem fazia aquilo profissionalmente. Por que fazia? O primeiro cliente veio por indicação de um antigo colega meu. Uma dona de casa em Brentwood que estava colocando um sobrado de 4 quartos à venda. A gente preparou a casa com móveis garimpados em 2 brechós da região, e com o talento do Caleb de fazer uma poltrona de $200 parecer que tinha saído de uma revista de luxo. A casa vendeu em 9 dias. Por $22.000 acima do preço pedido. A dona contou para a corretora que tinha sido a gente. A corretora ligou para a gente na semana seguinte. Eu ainda não sabia, mas aquele telefonema da corretora era o começo de uma coisa que ia crescer muito além do que qualquer um de nós tinha imaginado. Em março de 2021, exatamente um ano depois de a Caroline sair pela porta, a gente já tinha 31 projetos concluídos e uma lista de espera com 12 clientes. A Brooke tinha construído um público de quase 4.000 pessoas no Instagram, quase tudo com conteúdo de antes e depois, que o Caleb filmava com uma câmera e editava no notebook. O nosso preço médio por projeto era de $3.200. A gente tinha faturado um pouco mais de $95.000 nos primeiros 3 meses de cobrança de verdade. Eu lembro de estar sentado na mesa da cozinha. A mesma mesa onde a Caroline me disse que estava escolhendo o Brett. E de olhar para os números do nosso primeiro relatório trimestral, e sentir uma coisa que eu não sentia havia mais de um ano. Orgulho. Mas eu não vou te mentir e dizer que foi uma subida limpa e em linha reta. Em fevereiro de 2021, a gente perdeu um contrato grande. Um empreendimento de 10 casas novas, com uma construtora em Spring Hill. Eles escolheram uma empresa de preparação de imóveis maior, de Memphis. Aquilo custou pra gente uns $40.000 em receita projetada. O Caleb quase não falou por 2 dias. A Brooke se jogou na reformulação dos nossos pacotes de serviço. E eu peguei o carro e dirigi até o Parque Estadual de Radnor Lake, na região de Nashville. Sentei num banco perto da água,
por uma hora, e pensei em desistir. Eu não desisti. Eu voltei para casa. Liguei para os meus 2 filhos. E disse que a gente ia entrar para preparação virtual de imóveis e consultoria de comprador. Um serviço novo, que permitia transformar digitalmente as fotos de um anúncio para compradores de fora da cidade ou para vendedores que moravam longe. O Keylab tinha o domínio do software. A Broke tinha o instinto de marketing. Eu tinha o conhecimento de mercado e as relações que 26 anos de profissão constroem. A gente lançou o serviço virtual em abril. No fim do verão, ele já gerava 30% da nossa receita. Enquanto isso, a Caroline e o Brett tocavam a vida deles. Eu ficava sabendo das coisas por conhecidos em comum. A região de Nashville não é tão grande assim, e os círculos sociais se sobrepõem como diagramas desenhados por alguém que não estava prestando muita atenção. A firma de paisagismo do Brett estava penando. A pandemia tinha cortado os clientes comerciais, e ele não tinha conseguido se virar bem pro lado residencial. A Caroline tinha largado o cargo de consultora de currículo. Eu não sabia o porquê, e eu disse a mim mesmo que não precisava saber. Aí, em setembro de 2021, 18 meses depois de ela ter ido embora, a Caroline me ligou. Eu olhei o nome dela na tela por 4 toques inteiros antes de atender. Marcos. Ainda o nome inteiro. Eu soube que você abriu uma empresa com a Broke e o Keylab. Abri. Parece que tá indo bem. Tá. Uma pausa. Que bom. Eu fico feliz. Sério. Outra pausa, dessa vez com peso. As coisas estão um pouco apertadas pro nosso lado. A firma do Brett levou uns baques. Eu fiquei pensando se você sabe de alguma. Caroline. Eu mantive a voz firme. Eu não vou te ajudar a achar trabalho. E não vou ajudar o Brett a achar trabalho. Eu não desejo mal a vocês dois, sinceramente. Mas o que você e eu tivemos acabou. E agora eu estou construindo uma coisa com os nossos filhos. É para ali que vai a minha energia. Ela ficou quieta um instante. E então, baixinho, eu sei. Eu só achei que... Se cuida. Eu desliguei. A Broke estava parada na porta do escritório. Tinha ouvido o fim da ligação. Você tá bem? Ela perguntou. Tô, eu falei. E era verdade. Eu estava mesmo. No fim de 2021, a Ali e companhia tinha faturado $380 mil. A gente saiu do escritório de casa e foi para uma sala alugada de verdade, na Cool Springs Boulevard, em Franklin. A gente tinha 2 funcionários de meio período, uma coordenadora de projetos e uma designer júnior que o Keylab recrutou da Omor, a escola de design de Belmont, ali mesmo em Franklin. A gente fez um jantar de fim de ano num salão reservado de uma churrascaria no centro histórico de Franklin. Só nós 3, mais os 2 funcionários. A gente pediu carne boa, bebeu vinho bom. E a Broke fez um brinde que ainda ecoa na minha cabeça às vezes. Ao meu pai, ela disse, com a taça erguida, que decidiu que ser derrubado não é a mesma coisa que ser nocauteado. O Keylab balançou a cabeça. O maxilar dele estava travado, do jeito que fica quando ele tá segurando a emoção em público. Eu olhei para os 2. Minha filha, com 26 anos. Meu filho, com 24. E eu pensei, essa é a parte que a Caroline não conhece. Essa é a parte de que ela abriu mão. Eu ergui a minha taça. Em janeiro de 2022, 2 anos depois de tudo ter começado num caderninho e numa mesa de cozinha, a Ali e companhia já não era um projetinho de lado. Era uma empresa. E empresas, quando têm as pessoas certas dentro delas, têm o costume de crescer mais rápido do que os fundadores planejaram. A receita do ano anterior tinha sido boa. Na metade de 2022, a gente já projetava dobrar esse número. A gente tinha expandido de Franklin e do condado de Williamson para os condados de Davidson, Rutherford e Wilson, e para toda a região metropolitana de Nashville. O Keylab tinha contratado 2 designers e um fotógrafo. A Broke trouxe uma coordenadora de marketing de tempo integral e criou um sistema próprio de cadastro de cliente que cortou em quase metade o nosso tempo de início de projeto. Eu tinha saído quase por completo do trabalho manual e tinha ido pro desenvolvimento de negócios,
usando as 2 décadas de relações que eu tinha no mercado comercial para trazer contratos que a maioria das empresas do nosso porte nem chegava perto. A gente não preparava mais só casas usadas. A gente estava sendo contratada por incorporadoras de porte médio para preparar fases inteiras de construção nova, antes de os imóveis chegarem ao mercado. Em março de 2022, a gente assinou um contrato com uma incorporadora de Nolensville. 14 sobrados, numa comunidade nova nos arredores de Franklin, para preparação, marketing e consultoria de venda completos. Foi o nosso maior contrato até então. $210 mil. Eu tinha 54 anos. A Brooke, 27. O Caleb, 25. A gente já não estava penando, por qualquer medida razoável. A situação da Caroline e do Brett, enquanto isso, tinha evoluído do jeito que toda fundação mal feita evolui, com rachaduras visíveis. Um colega meu, que trabalhava num complexo de escritórios compartilhados, mencionou de passagem, com aquele cuidado de quem sabe que o assunto é delicado, que a firma de paisagismo do Brett tinha encerrado as atividades, no comecinho de 2022. Ele tinha dispensado a equipe antes do Natal. Os clientes comerciais não voltaram depois da pandemia, e ele não tinha construído volume residencial suficiente para compensar. A Caroline, pelo que eu entendi, tinha voltado a dar aula como professora substituta na rede pública. A mulher que tinha sido consultora de currículo de tempo integral da cidade estava pegando turnos avulsos, de substituição. Eu não senti triunfo quando ouvi isso. Quero ser honesto sobre isso. O que eu senti foi uma coisa mais quieta. Uma constatação. A constatação de que as escolhas têm gravidade. De que construir uma vida nova em cima da ruína da vida de outra pessoa exige uma integridade estrutural muito maior do que a maioria das pessoas calcula lá no começo, quando tudo ainda é empolgante e novo, e o futuro parece cheio de promessa. O que eles construíram juntos não foi feito para durar. E estava começando a aparecer. Em junho de 2022, o Caleb chegou com uma ideia que mudou tudo. A gente estava no escritório da Cool Springs, depois do expediente, os dois com o café esfriando na mesa. O Caleb empurrou um plano de negócios para mim. Não era um caderninho. Não era um rascunho. Era um documento de 30 páginas, com projeções financeiras, análise de mercado e posicionamento competitivo. Eu quero criar uma empresa irmã, ele disse. Design de interiores e gestão de obras de reforma. Não preparação para venda. Transformação de verdade. Cozinha, banheiro, derrubada de parede para fazer planta aberta. A gente já tem os clientes. A gente já tem as relações. E a gente já tem credibilidade. Todo cliente que a gente já preparou perguntou da gente sobre reforma em algum momento. A gente vem indicando essas pessoas para outras empresas, e dando de mão beijada essa receita, faz 2 anos. Eu li o plano. Eu fiz 6 perguntas difíceis. Ele tinha resposta para 6. E a Brooke, o que acha disso? Eu perguntei. Ela escreveu a parte de marketing. Ele falou, apontando para a página 19. Eu ainda não sabia, mas essa expansão ia ser o movimento que empurrou a gente de um pequeno negócio sólido para uma empresa genuinamente grande. A gente lançou a Ali Design e Construção como subsidiária em setembro de 2022. A gente fechou parceria com 2 construtoras licenciadas no corredor entre Franklin e Nashville, e contratou um gerente de obras com 15 anos de experiência em reformas residenciais. O nosso primeiro projeto de reforma, uma transformação completa de cozinha e suíte para um cliente em Mount Juliet, ficou abaixo do orçamento, terminou dentro do prazo, e gerou um conteúdo de antes e depois que a Brooke transformou numa campanha que alcançou 200 mil pessoas, de forma orgânica, nas 2 primeiras semanas. O telefone não parou de tocar por 1 mês. A Caroline e o Brett se casaram no outono de 2022. Eu não fui, é claro. E não fui convidado, é claro. Eu fiquei sabendo pelo Caleb, que ficou sabendo por um conhecido em comum da família. Foi uma cerimônia pequena. 20 pessoas. Num local perto do lago Percy Priest. Não foi o casamento que nenhum dos dois provavelmente imaginou quando o caso começou.
Não foi o começo triunfante que eles tinham planejado. Eu soube disso numa quinta à noite. Eu estava no escritório revisando orçamentos de obra. Eu pousei o celular. Pensei naquilo por uns 3 minutos. E aí voltei para os orçamentos. O ano de 2022 fechou em $810 mil de receita combinada entre as duas empresas. A gente tinha 14 funcionários. A gente foi destaque na edição anual de casa e design da revista Nashville Lifestyles. A Broke foi convidada para falar num painel, numa conferência de mercado imobiliário em Nashville, sobre marketing digital para empresas de serviços residenciais. O Caleb foi procurado por uma revista de design do Tennessee para escrever uma coluna trimestral. Eu tinha 54 anos. Meus filhos, 27 e 25. E o homem de roupão da cozinha já tinha ficado muito para trás. Eu comprei para mim uma picape nova. Uma Ford F-150, branca. Uma coisa que eu queria havia anos e da qual eu sempre tinha me convencido a abrir mão. Eu dirigi para casa, estacionei na entrada da casa na beira do rio Arpet, e fiquei sentado ali, atrás do volante, por um tempo, olhando o rio. Eu pensei no homem que tinha sentado naquela mesa de cozinha, em março de 2020, de roupão, fazendo café para uma pessoa só. Eu mal reconhecia aquele homem. Na primavera de 2023, 3 anos depois de a Caroline sair pela porta, a gente cruzou uma linha que eu nunca vou esquecer. Numa terça-feira de tarde, em abril, a nossa contadora, uma mulher meticulosa chamada Karen, que trabalhava num escritório na Main Street, no centro de Franklin, me chamou para uma reunião e colocou uma planilha na minha frente. Avaliação combinada da Ali Companhia e da Ali Design e Construção, com base em múltiplos de receita e em avaliação de ativos, $2.100.000. A Broke estava sentada do meu lado. Ela ficou olhando pro número por um tempo longo. Pai, ela falou, baixinho. Tá vendo isso? A gente é milionário. Eu olhei para Karen, do outro lado da mesa, que sorria com aquela contenção profissional. Eu olhei para a planilha de novo. As linhas de receita. As margens. A coluna de ativos. O número da avaliação, lá embaixo. Eu pensei nos 14 funcionários que apareciam todo dia de manhã. Nos clientes que mandavam cartões de agradecimento quando a casa deles vendia. Nas fotos de antes e depois no Instagram da Broke, que agora tinham passado de 90 mil seguidores. A gente é, eu disse. A gente é mesmo. Eu preciso te contar do Brett. Em novembro de 2023, 3 anos e meio depois de ele ter ajudado, em silêncio, a destruir o meu casamento, o Brett Calova e me ligou. Eu reconheci o número. Deixei cair na caixa postal. Ele deixou um recado. Marcos, é o Brett. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir a minha voz. Eu entendo isso. Eu soube do que você construiu com a Broke e o Caleb. E eu queria que você soubesse que eu acho incrível. Eu tenho orgulho de você, cara. Uma pausa. Daquele tipo de pausa que antecede o verdadeiro motivo da ligação. As coisas tão difíceis. A minha firma fechou. Eu tô fazendo uns trabalhos avulsos de paisagismo. Mas não tá dando. Eu fiquei pensando se talvez a Ali e companhia precisasse de alguém com paisagismo, na parte de consultoria. Sabe, valorização da fachada, aquela coisa do primeiro impacto na entrada. Eu sei que é um tiro no escuro. Mas eu tinha que perguntar. Eu escutei o recado 2 vezes. Ele tinha que perguntar. O homem que passou 8 meses tendo um caso com a minha esposa. Que sentou na minha frente em jantares enquanto aquilo acontecia. Que era padrinho do meu filho. Ele tinha que perguntar. Eu liguei de volta. Ele atendeu no primeiro toque. Marcos. Brett. Eu mantive a voz firme. Não fria. Só firme. Eu ouvi o seu recado. Eu agradeço por você ter dito o que disse. E eu vou ser direto com você, do jeito que eu queria que você tivesse sido direto comigo. Não. Não tem lugar para você na minha empresa. Não porque eu tô carregando rancor. Eu sinceramente não tô. Não mais. Mas porque a confiança que se precisa para trazer uma pessoa para dentro do que os meus filhos e eu construímos é uma coisa de que você abriu mão faz muito tempo.
Eu espero que você encontre o seu chão de novo. Eu falo sério. Eu desliguei. Fiquei sentado na picape, no estacionamento do escritório da Cool Springs, por alguns minutos. E aí eu voltei para dentro. Tinha trabalho a fazer. O ano de 2023 fechou em $1.800.000 de receita combinada. A gente tinha 22 funcionários. A gente estava expandindo para o condado de Sumner e estudando um segundo escritório físico, no distrito de Vedivud-Houston, em Nashville. Um mercado que a Brooke vinha estudando havia 2 anos, e que ela acreditava estar posicionado para um crescimento residencial significativo. Em janeiro de 2024, o Caleb e eu pegamos um avião para uma conferência de design residencial em Chicago. A gente comeu pizza de massa grossa numa Lumalnatis, na Wells Street, e caminhou pela orla do rio, o Chicago Riverval, no frio, porque o Caleb disse que queria sentir a cidade. A gente conversou sobre a empresa, sobre o futuro, sobre o escritório de Nashville, sobre a possibilidade de licenciar a nossa metodologia de preparação de imóveis em escala nacional. E a gente também falou da Caroline. Não com raiva. A raiva tinha queimado havia muito tempo. Mas com aquela honestidade específica que surge entre pai e filho quando passou tempo suficiente. Você é feliz, pai? Ele perguntou. Eu pensei nisso de verdade antes de responder. Sou. Eu acho que sou. Ela não sabe o que deixou para trás. Ela fez a escolha dela. Eu fiz a minha. E eu acho que a minha saiu melhor. O Caleb riu. Uma risada inteira, de verdade, que fez as pessoas que passavam pela orla virarem a cabeça. Ele disse. Eu também acho. Eu tenho 55 anos agora. Pelo que eu ouço de pessoas que ainda circulam por aqueles meios, a Caroline e o Brett não estão prosperando. O casamento que começou em traição não se mostrou a fundação sólida que nenhum dos dois esperava. A instabilidade financeira do Brett criou uma pressão para a qual a empolgação romântica é um substituto muito ruim. A Caroline, pelo que eu entendo, ainda dá aula como substituta. Eles venderam a casa que tinham comprado juntos. Tinha ficado cara demais para manter. A minha empresa está avaliada em mais de $3 milhões entrando em 2025. A gente tem planos de abrir o escritório de Nashville na primavera. A Brooke acabou de contratar uma diretora de criação, uma moça genuinamente talentosa, do bairro de East Nashville. E o Caleb está fechando uma parceria de design com um fornecedor de materiais sustentáveis, que pode mudar o jeito como a gente faz as reformas. Eu ainda moro na casa na beira do rio Arpet. Eu reformei a cozinha no outono passado. O Caleb desenhou. Eu fiz a gestão da obra. E ela ficou espetacular. O rio Arpet ainda corre no fim do quintal. O paisagismo que eu plantei ao longo de 4 verões está maduro agora. Assentado no terreno como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Eu não sou um homem sem cicatrizes. Eu não vou fingir que o fim do casamento não me custou nada de verdade. Custou. 28 anos de vida compartilhada não se dissolvem sem deixar marcas. Mas cicatriz não é ferida. Cicatriz é a prova de que aconteceu uma coisa, e de que você sobreviveu a ela. A minha filha e o meu filho não me deram um plano de negócios porque sentiram pena de mim. Eles me deram porque acreditavam em mim. Eles sempre tinham acreditado em mim. Eu é que tinha andado ocupado demais, mantendo o conforto de outra pessoa, para perceber. A maior coisa que a Caroline e o Brett me deram, sem querer, a um custo altíssimo para todo mundo envolvido, foi um motivo para descobrir do que eu era feito de verdade. E acontece que eu era feito de muito mais do que eu sabia.